Deus abençoe você que está aí na sua casa, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, com 7 derrames do sangue do Cordeiro. E nós vamos dar início a este momento tão maravilhoso. Assim como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? É motivo de alegria, motivo de agradecimento. Estamos na casa do Senhor. E eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 20. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Mas antes de ler a palavra, nós vamos falar com Deus. Quem já falou com o Senhor hoje, já teve a oportunidade de conversar com Ele, amém? Glória a Deus, é importante falar com Deus. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta noite maravilhosa. Nós queremos te louvar, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Espírito Santo, toma a direção de nossas vidas, ó Pai. Visita cada pessoa que está em sua casa. Visita cada pessoa que está no leito de hospital. Visita, Senhor amado, cada profissional de saúde. Visita, Espírito Santo, o coração dos governantes, ó Pai. Muda o coração deles, ó Deus querido, em nome de Jesus. E, Pai amado, nós te pedimos, ó Pai, a tua presença esta noite. Que o teu poder se manifeste em nosso meio, Pai. Que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Salmos 20 nos diz assim: que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimentos. Aleluias. O nome do Deus de Jacó te guarde de todo mal, que de seu santuário ele envie socorro e de Sião te fortaleça, que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos, que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria por sua vitória e hasteremos bandeiras em nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor responda todas as suas orações. Amém? Este é um tempo de orar e que o Senhor venha responder todas as nossas orações em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor com alegria? Quem é que crê que Deus é bom? Amém? Nós temos tantos testemunhos, então vamos adorar a Jesus. Glória a Deus.
fechar os teus olhos, que você tenha liberdade de adorar o Espírito Santo. Este é um tempo onde a igreja precisa se conectar com o Espírito Santo. Esse é o tempo que nós temos que buscar adorar ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Deus é bom. Louvado seja o nome dele. O Senhor seja engrandecido em nós e através de nós. Amém. Que Ele ouça os nossos louvores, o nosso clamor, porque Ele é digno de ser adorado. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 15. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Glória a Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 22, amém? Podemos ler? Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sul. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntaram. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e aquela água se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto, como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Vou repetir essa parte B do versículo 25, que diz assim: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Graças a Deus, que palavra boa, né? Interessante que quando eu lia esse texto, o Senhor me deu o tema para a mensagem: o decreto dos fiéis. Amém? Olha que lindo, o decreto dos fiéis. Por quê? Porque Deus está dizendo aqui, olha, o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Amém? Então quem é fiel tem um decreto sobre a vida dele. Amém? Tem algo escrito ao seu favor para a glória de Deus Pai. Você toma posse dessa palavra? Tem algo escrito ao nosso favor. E é incrível que nós podemos entender que o Senhor, Ele cuida dos fiéis. E Salmos 97, verso 10, nos diz algo lindo que diz assim, olha, vocês que amam ao Senhor e odeiam o mal, Ele protege a vida dos fiéis e os resgata das mãos dos perversos. Amém? O Senhor protege o fiel. Quem é que é fiel? Amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor, Ele sempre usou a vida dos salmistas para poder trazer uma palavra de esperança, de conforto, de refrigério para as nossas vidas. E a Bíblia aqui está dizendo, você que ama ao Senhor e odeia o mal. Atitude de quem conhece ao Senhor de verdade. O Senhor tem uma promessa para aquele que tem uma vida de obediência, para aquele que tem uma vida de fidelidade. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e nós duas temos quase o mesmo tempo de conversão. Eu converti um pouquinho antes do que ela, e quando ela converteu ao Senhor, eu comecei a cuidar dela. Muito jovem, a mãe dela já havia partido para o Senhor, ela morava sozinha, e nós viramos muito amigas. E nós falamos ali a respeito de quantas pessoas deixaram o caminho do Senhor neste tempo. Quantas pessoas abandonaram a fé. Ela virou para mim, nós duas somos muito diretas com tudo aquilo que nós pensamos a respeito das coisas do reino. E ela virou para mim e disse assim, olha, quem se afasta do caminho do Senhor é porque nunca conheceu a Ele de verdade. Ela falou, quem largou Jesus é porque não conheceu de verdade. Não sabe verdadeiramente quem é o Senhor.
E naquele bate-papo de nós duas ali, eu concordei com ela, e aí nós começamos a olhar a trajetória das nossas vidas. Nós temos muitos anos de amizade mesmo, mais de 20 anos até. E aí nós começamos a lembrar de tantas lutas que nós já passamos, de tantas dores que nós já sofremos, e quantas perdas que nós também tivemos. E aí nós duas olhando uma para a outra, eu falei, mas que engraçado, veja bem. Aí ela começou a lembrar de alguns fatos da minha vida, eu comecei a compartilhar com ela alguns fatos da vida dela. Eu falei, olha que tremendo. A única coisa que a gente nunca desejou fazer foi deixar os caminhos do Senhor. Pelo contrário, quando a prova apertava, quando a coisa estava ruim, era o momento em que nós mais buscávamos. Quem está entendendo? Deus tem um decreto para os fiéis. A Bíblia fala que nós devemos ser fiéis até a morte, para que Ele nos dê a coroa da vida. Ela conheceu muitas lágrimas, eu conheci muitas lágrimas dela, nós conhecemos muitas dores, uma da outra, e nós falamos isso. Quando a luta vinha, nós buscávamos ainda mais, e nós entendíamos naquele tempo que nós não éramos nada sem a presença do Senhor. Se a coisa já estava difícil, tirasse Jesus, ia ser pior ainda. Eu me lembro no início da minha caminhada, nós convertemos muito jovens, tanto eu como ela. E eu me lembro que um dia, o pastor da nossa igreja havia me pedido para eu poder preparar a ceia de final de ano. Eu toda contente, um jantar. Fui para casa, fiz aquele jantar, aquela delícia, levei tudo para a igreja. Eu não sei como é que era, naquela época ninguém tinha caixa, levava tudo a pé, um ajudava o outro, aquela coisa e tal, aquela apertada que anda. E aí eu lembro que eu deixei a ceia lá com pesar no meu coração, porque a minha família não deixava eu passar festividade de virada de ano na igreja, eu tinha que passar para a família. E aí eu me lembro que eu voltei para casa, meu Deus, eu queria tanto estar com esse pessoal ceando, eu queria tanto comer essa comida com eles. E aí eu voltei para casa, a casa estava muito cheia, a igreja era muito pertinho, eram 2 quarteirões depois da minha casa. Eu me lembro que eu larguei todo mundo lá festejando, e eu corri para a igreja, e quando eu cheguei lá, o pastor estava ministrando a Santa Ceia. Ele veio e falou, nossa, hoje eu quero honrar uma irmãzinha. Essa irmãzinha é tão abençoada. Eu sei que quem serve a mesa são os diáconos, mas irmãzinha, vem aqui à frente. Ele foi e me chamou. Quando ele me chamou para poder ir lá à frente, eu estava com as perninhas até bamba, muito novinha de convertida. Eu me lembro que quando eu olhei para a parede que está escrito Jesus, lá na igreja estava escrito assim, Jesus o único. Quando eu olhei para aquilo dali, me deu uma alegria, que eu estou até arrepiando contando para vocês. Cheguei lá na frente, ele falou, hoje você vai ajudar a distribuir a ceia. Aquilo ali foi um motivo de tanta alegria para mim, porque eu vi que Deus estava contemplando a minha alegria de servir a Ele até escondido, porque o meu maior prazer era estar na casa de Deus. E ali eu cheguei ali e vi a ceia, parece que as horas pararam ali naquele tempo, os minutos começaram a aumentar. E quando eu cheguei na minha casa, ninguém tinha percebido que eu tinha saído. Porque há um decreto para o fiel, o Senhor tem uma bênção para aquele que tem o coração voltado para Ele. Quem está entendendo essa palavra? E essa é a qualidade da característica de quem ama ao Senhor e odeia o mal. Porque quem odeia o mal ama aquilo que é bom, ama e serve ao Senhor. Quem odeia o que é mal ama a Deus. Porque Deus é bom e a palavra fala que a misericórdia dele dura para todos sempre. E um dia desse eu estava orando, e naquela oração o Senhor me lembrou de um texto que tem na palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios 10, 13. Eu começando a lembrar desses dias que nós temos passado, de tantas tentações, de tantas lutas, de tantas batalhas. Nós temos sido tentados a murmurar, nós temos sido tentados a reclamar, nós temos sido tentados a falar mal dos governantes, a falar mal das pessoas em geral, a falar mal das pessoas que trabalham no sistema de saúde. E o Senhor me trouxe essa palavra, Ele me disse assim, olha, Deus é fiel, o apóstolo Paulo dizendo, e Ele não permitirá, aleluia, as tentações maiores que vocês possam suportar, porque quando vocês forem tentados, Ele mostrará uma saída para que vocês consigam resistir. E eu falei, meu Deus, muito obrigado, porque a batalha está travada, os dias estão complicados, e quem ama ao Senhor, é o que Deus manda te dizer, quem ama ao Senhor resiste às tentações. Quem ama ao Senhor supera esse tempo difícil e diferente que temos passado e se apega ainda mais a
dos seus fiéis, e Ele os resgata das mãos dos perversos. Sinceramente, nos últimos dias, o que mais temos contemplado é o cuidado de Deus para com as nossas vidas, é o cuidado de Deus para com a igreja, é o cuidado de Deus para com a nossa família. Eu vou contar um testemunho lindo que aconteceu nesse final de semana agora. O Diácono Leonardo pregou pela manhã, falando a respeito de marcha, de buscar o Senhor. E Deus havia me dado uma mensagem muito parecida. Até falei que de manhã que nós íamos pregar praticamente o mesmo assunto. E quando foi segunda-feira, eu estava aqui no ensaio de louvor, e uma irmã havia me procurado, uma irmã em Cristo. Ela não é da nossa igreja, é de uma outra igreja. E ela havia me chamado semana passada e falado que ela estava contagiada com esse vírus e ela está grávida de 3 meses. Eu fiquei sem lugar, falei, meu Deus, tem de misericórdia, traz a cura para ela. Ela tem uma menininha que está fazendo 3 anos de idade hoje. E eu comecei a orar e comecei a clamar, levei o nome dela para a madrugada, levei o nome dela para o monte. E quando foi segunda-feira, eu estava aqui no ensaio, chegou um áudio para mim. Eu saí lá para fora e ouvi, ela falou, olha, eu quero te contar um testemunho, porque eu preciso contar o que Deus tem o poder de fazer nas nossas vidas. Ela falou, olha, depois daquela pregação de domingo, eu assisti a live. Vocês veem que eu falei, quem assiste em casa recebe o poder do Espírito Santo? Quem lembra? Ela disse para mim, pastora, eu assisti a live, eu ouvi você ensinando como é que se reveste com a armadura, eu ouvi você ensinando a marchar, a declarar. E na segunda-feira eu acordei, eu ungi minha casa toda, eu me revesti com a armadura e comecei a repreender o mal, a expulsar o mal que havia entrado na minha casa. Você não acredita, tinha uma semana que eu não colocava uma comida na boca, eu almocei 2 vezes, eu estou curado. E hoje, para uma glória do Senhor, eu fui num lugar e ela está trabalhando. Aplauda o Espírito Santo. Ele tem esse poder. Ele guarda, Ele protege aquele que confia nele. Quando ela pediu oração, ela pediu com fé. Não foi apenas a minha fé que curou a vida dela, mas foi a fidelidade que ela tem para com Deus. Quem está entendendo essa palavra? O Senhor, Ele protege a vida dos seus fiéis. Sabe o que Deus faz com o povo que é fiel? Ele os faz invisíveis para o mal. Ele nos blinda, Ele nos cobre com o precioso sangue dEle. E Ele guarda até as nossas emoções quando elas começam a ficar abaladas. Ele visita a nossa mente. O Senhor protege a vida dos filhos fiéis. Mas pastora, o que é uma pessoa fiel? Uma pessoa fiel, a qualidade do fiel é uma expressão usada para dar nome àquilo que tem constância. É aquele crente que não fica capengando, é aquele crente que não caminha na dúvida, é aquele crente que tem fidelidade e que ele sabe, eu posso estar chorando, eu posso estar gemendo, mas eu estou buscando a presença do Senhor. Esse é o crente fiel, essa é a qualidade. Ele conhece o Senhor e não desiste dele porque ele sabe que Deus é fiel. É desse jeito que nós temos que caminhar. A fidelidade, ela é uma das características de Deus e significa que Deus, Ele não desiste de você. Amém? Ele não desiste, o Senhor, Ele não vira as costas para ninguém. Ele não dá tchau quando a coisa está apertando. E o nosso Deus, Ele é fiel. E sabe o que Ele espera de nós? Se Ele é fiel, Ele espera de mim e de você fidelidade. Ele quer comprometimento. O Senhor espera de nós fidelidade, lealdade. Ele acredita e continua junto conosco, sem desistir de nós e sem nos decepcionar. Deus, Ele não decepciona ninguém, mas Ele tem a hora, Ele tem o momento dele. O Senhor protege a vida do fiel. E eu te pergunto para você responder para você, se você é fiel, se você é uma pessoa leal, se você é um cristão digno de confiança, se você é esta pessoa, o Senhor vai proteger a tua vida neste tempo, assim como Ele tem protegido até nos dias de hoje. Amém? E a Bíblia diz que Ele resgata das mãos dos perversos. O que é o Senhor nos resgatar das mãos dos perversos? É que Ele pagou um preço muitíssimo caro por amor às nossas vidas. E o preço foi ali na cruz, quando Ele derramou o sangue dele em favor de nós. Eu quero dizer que ainda que o perverso se levante contra você, nós temos um dono. Quem está entendendo? Amém. Ainda que o perverso tenha se levantado contra a igreja do Senhor nesses últimos dias, a igreja tem um dono. A igreja não é desamparada, mas Deus está permitindo esse período de batalha para a igreja, para poder despertar os fiéis. É isso que Deus está permitindo. E lendo esse livro maravilhoso de Êxodo, vemos o Senhor direcionando a comunidade de Israel após a saída do Egito. A Bíblia aqui está contando que durante aquela caminhada eles começaram a ter sede. Porém a água de onde eles pararam ali, ela era amarga, ela não dava para beber.
E eles começaram a falar que aquele lugar se chamava Mara. E a Bíblia conta que a comunidade começou a se queixar de Moisés. É o que eu disse, nós temos sido tentados a murmurar, a reclamar. Mas por que está desse jeito? Por que continua isso? Por que continua aquilo? E aquele povo começou. Imagina aquele tanto de gente, eram mais de 400 mil pessoas. Nossa, não dá para beber essa água. Ai, eu estou com sede. Já se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha ficado para trás. E começar aquela coisa. Diante de tempos difíceis, uma grande maioria tem se queixado de tudo. A pessoa se queixa do isolamento, ela se queixa dos governantes, ela se queixa dos preços altos, ela tem outras queixas e reclama disso e reclama daquilo. E ali, quando Moisés viu aquele povo reclamando, aquele povo que não parava de murmurar, que não parava de reclamar, a Bíblia conta que ele começou a clamar ao Senhor diante da pressão daquele povo. E a Bíblia conta que o Senhor direcionou: Moisés, pega aquele pedaço de madeira e joga dentro dessa água. E aí Moisés, ali com aquela fé, ele jogou aquela madeira na água. E a Bíblia conta que aquela água ficou boa para beber. E a Bíblia conta que ali em Mara, o Senhor ele instituiu um decreto. Meu Deus, como temos ouvido falar de decreto. Hoje mesmo Samarô, passou o decreto, nós está mesmo. Vai tá, minha filha, a mesma coisa. Mas Deus está trabalhando em favor do teu povo. Mas você tem que ajudar em oração. Você tem que entrar no jejum, você tem que entrar nas madrugadas. E a Bíblia conta que o Senhor estava em busca de um povo fiel para servi-lo. E ali o Senhor instituiu um decreto. Mas pastor, pelo amor de Deus, que tanto de papo de decreto que é isso? O que é um decreto? Um decreto, ele é uma determinação legal, ele é uma decisão, ele é uma ordem emitida por uma autoridade superior. Agora eu digo para nós, tem alguma autoridade maior do que Deus aqui nessa terra? Se Deus quiser desfazer de qualquer autoridade máxima no tempo dele, ele vai se levantar ao nosso favor. A Bíblia diz que basta uma palavra do Senhor. Amém? E o que acontece? Vivemos em um tempo que de tempos em tempos surge um decreto. Hoje eu estava num lugar falando: nossa, eu estou precisando de um trabalho para uma pessoa. Ela falou: ô pastora, está tão difícil, a gente está empregando alguém. Ao mesmo tempo que a loja está aberta, a loja está fechada, a gente teve até que dispensar um funcionário. Eu falei: eu sei. Eu falei: mas isso vai mudar. E esses decretos, eles têm mexido com a mente das pessoas, eles mexem com os trabalhadores, eles mexem com as famílias, eles têm mexido com a igreja. E dependendo do decreto, o coração da gente começa a apertar, os nossos nervos afloram. Mas glória a Deus, nós vamos ver um dia de cada vez. E interessante que o decreto do Senhor, naquela época e para nós, nesses últimos dias, ele tem uma finalidade. Amém? Aí olha como é que é o decreto do Senhor para os fiéis. Salmo 101, verso 6 diz assim: irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão para me servir aqueles que andam no caminho certo. Diga assim: o Senhor, Ele quer aprovar a minha fidelidade nesse tempo. Ele está provando. Ele está provando a fidelidade de todas as pessoas. E o Senhor tem permitido grandes provas, mas Ele sabe aonde está o nosso coração. E enquanto o nosso coração não estiver de acordo com as batidas do coração dele, a prova vai continuar. Quem está entendendo? O Senhor quer que as batidas do nosso coração sejam como as dele. O Senhor, Ele conhece os decretos do mundo, mas o Senhor tem um decreto para os fiéis. Amém? Ele conhece tudo quanto é decreto que está sendo levantado. Mas o Senhor tem um decreto para o servo leal. Ele tem um decreto para aquele servo que se compromete de todo o coração. O Senhor está procurando pessoas dignas de confiança neste tempo. O Senhor nada mais Ele quer do que ter convivência com você. Ele quer caminhar de mãos dadas com você. Ele quer saber quem você é. Ele quer saber o que você pensa. Ele quer contar para nós os segredos dele, porque a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então, quando nós tememos a Deus, Ele vai começar a revelar os mistérios dele. Essa semana, um monte de uma experiência tão tremenda, tão maravilhosa com Deus. A gente estava lá adorando ao Senhor e de repente nós começamos a cantar. E Deus começou a me dar uma mensagem enquanto a gente cantava. E foi um momento que não dava vontade de sair daquele lugar. Deus, Ele tem revelado segredos, Deus tem contado coisas novas. O Senhor, Ele quer participar das nossas alegrias e das nossas dificuldades. E a Bíblia também diz em Salmos 46:1, que eu amo esse salmo: o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Ainda que tudo esteja difícil, Ele não tem nos desamparado, Ele está presente em tempos de angústia. O Senhor procura fidelidade em nós.
Não é no tempo das coisas boas, que infelizmente no tempo das coisas boas a pessoa tende a esquecer. Mas nós não podemos esquecer do Senhor em momento algum. O Senhor está presente, Ele não tem nos desamparado. O Senhor está chamando você para retornar para o caminho da fidelidade. Amém? Quem vai retornar para esse caminho? Amém? Os decretos do mundo, eles são pesados. Mas os decretos de Deus são maravilhosos, são sobrenaturais. A nossa fé verdadeiramente tem sido provada para que sejamos aprovados. Mas o Senhor conhece aquele que não desiste. Ele sabe você que pega a sua Bíblia para ler em casa. Ele sabe você que dobra os seus joelhos para orar. Ele sabe você que sente saudades dele. Ele sabe. Mas ele também sabe quando você anda distraído, quando você não lê a Bíblia, quando você não ora, quando você não dá um testemunho. Ele sabe de tudo. Permanecer e ficar firme. Diga assim: este é o tempo de caminhar na direção correta. De caminhar com Jesus. De mãos dadas com Ele. Amém? A gente não pode deixar Jesus quietinho de jeito, mas a gente tem que estar com Ele em todo o tempo. Ser fiel a Ele independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque mesmo que tudo esteja difícil, Deus continua sendo fiel. Ele não tem deixado nada faltar. Ele tem cuidado de cada um de nós. Ser fiel em nome de Jesus, e o Senhor vai te proteger. Quem quer a proteção de Deus? Eu quero. Toda a luta que temos passado é para o nosso crescimento. Quando eu vejo esse aperto que dá no meu coração, de dias de culto com a igreja com um número totalmente reduzido, eu falo: Deus, eu me lembro de quando a igreja era aberta e a pessoa só vinha na igreja no dia que ela quisesse. Vou na igreja não, no dia que der eu vou. Olha o que Deus está fazendo agora. Agora a gente fica doido por poder vir para a igreja. Tem igrejas fechadas em Belo Horizonte ainda que ninguém pode cultuar. Igrejas gigantescas estão fechando porque não podem abrir assim como os comércios. Deus tem provado a nossa fé. E Deus, Ele manda dizer para nós que não é para murmurar, mas é para permanecermos firmes até o fim. Amém? Não é para murmurar, mas e agora? Que não murmura não. Começa a agradecer. Outro dia eu estava no monte, Deus falou para mim: você não sabe agradecer não? Você não sabe adorar não? Olha a lista que você está trazendo para mim aqui no monte. Eu fui e parei, porque eu já não sou uma boa intercessora mesmo. Eu sei orar e adorar. Interceder eu não sei muito não. Aquela intercessão que eu estava fazendo, eu parei e comecei a adorar a Deus. Eu comecei a glorificar o nome dele, porque eu tenho muito que agradecer. Eu sou uma pastora privilegiada de uma igreja totalmente abençoada. Cada um de vocês tem muito que agradecer. Todos os cuidados que Deus tem te dado, todos os livramentos que Ele tem dado para nós. E outra coisa, o decreto para um fiel, ele vai te levar a ouvir a voz de Deus. Uau, que bênção! O decreto de Deus não é pesado, como eu disse, é maravilhoso. Esse decreto tá ali, motivando a pessoa que, olha, se você ouvir a minha voz, o Senhor disse: olha, se ouvirem com atenção a voz do Senhor teu Deus. E nesses últimos dias, Deus, Ele tem falado sobrenaturalmente. O Senhor não está em silêncio, Ele tem falado. Mas você precisa ser fiel para você conhecer a voz do Senhor. Amém? Você tem que ser fiel, e Deus, Ele quer conversar com você. Para você anotar aquela promessa ali que Ele está te dando. Para conhecer a voz de Deus. Diga assim: para eu conhecer a voz de Deus, eu preciso ter intimidade. E sabe uma coisa boa que também a voz de Deus é profunda? A voz de Deus, ela nunca vai te intimidar. A voz de Deus nunca vai colocar medo em você. A voz de Deus, ela nunca vai te oprimir. A voz de Deus, ela vai te trazer segurança e paz. Ela vai trazer confiança. Muitos, Deus me disse quando eu preparava essa mensagem, muitos têm se perdido porque não estão buscando ouvir a voz de Deus. Eles estão perdidos, eles não sabem para onde ir, porque eles não conseguem parar para ouvir a voz de Deus. E eles estão perdidos. Muitas pessoas, Deus me falava que têm ouvido muitas vozes, menos a voz de Deus. Nossa, ele escuta aquele tanto de voz. É áudio, é vídeo, é isso, é aquilo. E aí fica escutando aquele tanto de voz. Mas a de Deus ele não conhece. Diga assim: este é o tempo de buscar o conselho de Deus e ouvir a sua voz. Eu quero dizer que Deus, ele tem promessa para aquele que para toda a atenção dele para poder ouvir a voz de Deus.
Deus ele quer falar com você através de uma canção. Deus ele quer falar com você através de um acontecimento. Deus ele quer falar com você até através de um desenho das nuvens. Mas Deus ele quer conversar. Eu não sei se você já parou para poder pensar, porque às vezes tem hora que nós somos tão ingratos. Quem já acordou esses dias para ver como é que o dia está amanhecendo maravilhoso? Os dias estão lindos. Eu não sei se vocês lembram, uns dias atrás parecia que o dia estava todo cheio de treva. As nuvens estavam todas nebulosas. Sai de manhã, umas 6 horas da manhã, umas 7 horas, e começa a olhar no céu e você vai contemplar a grandeza do Altíssimo. Comece a agradecer ao Senhor por essas coisas. O Senhor tem promessas para aqueles que com atenção ouvem sua voz. Mas como ouvir a voz do Senhor com atenção? Como, pastora, que eu posso ouvir a voz do Senhor? Através de uma mensagem ministrada, como que Deus falou conosco ontem no café de pastores sobre fundamentos. Meu Deus do céu, que presença de Deus entrou dentro da minha casa ontem. Um pastor ministrando e a gente ali recebendo aquela palavra, glorificando ao Senhor, participando. Nós ouvimos Deus também através da leitura da palavra. Eu fiz um propósito esses dias, que todos os dias eu preciso ler 3 capítulos da Bíblia. E eu demoro demais para ler. Às vezes eu demoro de 8 horas da manhã até o meio-dia para ler 3 capítulos da Bíblia. Porque eu leio, eu esmiuço, eu escrevo, ali Deus me dá mensagem, ali eu anoto alguma coisa do lado, mas eu fiz isso para 3 capítulos por dia, porque ali eu ouço Deus falar, e ali quando eu estou lendo, Deus vai me dando mensagem. Outra maneira de ouvir a voz de Deus é através de louvores. Colocar aquele louvor ungido, aquela palavra abençoada. Outro dia Deus começou a cantar para mim de manhã, parece que eu nem sabia que esse não existia. Até vou pedir ao André para poder com ele, que eu lembrei agora. No lugar do Senhor, o condenado era eu. Era eu que tinha que ir para a cruz, era eu que tinha que morrer, mas o Senhor decidiu escolher se entregar por amor a nós. Olha, tem coisa melhor do que ouvir a Deus através de uma canção, de uma adoração profética. Diga assim: eu preciso dar valor e muita atenção quando Deus está falando. Amém? Porque existirão momentos em que a batalha será tão travada que vai parecer que os nossos pés estão cambaleando, mas quando a coisa estiver difícil, o Senhor vai te erguer. Ele vai te levantar. Serão as palavras que você ouvir da parte de Deus que vai fazer você confiar e esperar. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos sentimos seguros, nós sentimos cuidados. Chegará um momento em que você vai ouvir a voz do Senhor literalmente falando com você. E nesse decreto dos fiéis, uma das normas diga assim, nesse decreto de Deus, uma das normas é ouvir a voz de Deus. Olha, tem decreto melhor que esse? Ouvir a voz de Deus. Deus não está falando aqui que vai fechar o céu, Ele está falando, olha, o céu está aberto. Para ouvir a minha voz. Ou cantar a voz. Você está entendendo? É tremendo. O decreto para os fiéis te levará a fazer aquilo que é certo. Êxodo 15, 26, parte B. Olha que decreto lindo. Ele não vai te levar para uma vida de pecado. Ele não vai te levar para uma oração. Ele não vai te levar para preocupação, para inquietação. A Bíblia diz: e fizeram o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo os seus decretos. Olha, quer dizer para nós que não tem sido nada fácil obedecer o decreto dos homens. É difícil. Obedecer ao decreto dos governantes não é brinquedo, não. Mas nós sabemos que é uma ordem. E está na Bíblia e ela deve ser obedecida. A Bíblia diz, Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades, porque toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra as autoridades se rebela contra Deus, que instituiu, e será punido. Então o que esse texto está dizendo? Que eu devo obedecer a lei dos homens. Imagina a de Deus. Se a dos homens eu vou ser punida se eu não obedecer aquilo que Deus ordena. O que Deus está pedindo aqui? Para que eu venha fazer aquilo que é certo. Diga assim: Deus está me pedindo para fazer o que é certo. Diga assim: o convite de Deus para mim neste tempo é que eu venha fazer o que é certo aos olhos dele. Meu Deus, isso é muito importante. É ver aquela vida que em todo tempo Deus está do nosso lado e a gente está sabendo, Deus está perto. E aí, o que eu estou fazendo? O que está saindo da minha boca? Quais têm sido as minhas atitudes?
Quais têm sido os meus pensamentos? A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então os olhos do Senhor estão sobre nós. E como Ele nos observa, nós devemos fazer aquilo que é certo diante dos olhos dEle. Aí você poderá falar assim: mas pastor, o que é certo diante dos olhos de Deus? Um dos mandamentos é amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como nós mesmos. Então essa é uma forma de saber o que é certo da parte de Deus. E se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Se eu amo meu irmão, eu cuido do meu irmão. Faça o que é certo aos olhos de Deus. E Deus me deu uma lista. O que é certo aos olhos do Senhor? Primeiro, amar. Amar muito, se compadecer, se preocupar. Outra coisa, perdoar. Ter um coração limpo, ter um coração sensível. Outra coisa que é certo, ser santo. Santifica a tua vida, as tuas palavras, a tua maneira de ser, a tua maneira, em todos os sentidos. Seja santo onde você pisar. Seja no supermercado, na rua, na academia, na caminhada. Seja santo, tenha olhos santos, pensamentos santos, atitudes santas. Outra coisa que é certo, busca Deus. Para de buscar somente as suas coisas e busque ao Senhor. Outra coisa que é certo, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Outra coisa que é certa, orar. Outra coisa que é certo, ler a Bíblia. Outra coisa que é certa, fugir da aparência do mal. Viva uma vida de testemunho. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Fazer o que é certo, diga assim, então, juntando tudo, faz assim comigo, juntando tudo, fazer o que é certo é não pecar. Quem entendeu? Fazer o que é certo é não pecar, viver uma vida de santidade. Êxodo 20:20. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele te impeça de pecar. Eu vou repetir, que eu amei esse versículo aqui, está em Êxodo. Não tenham medo. Não é para você ter medo desse tempo que a gente está vivendo. Jesus está voltando mesmo. Se você tiver medo dele voltar, é pior ainda para você. A palavra está se cumprindo. Tem que acontecer. Então diga assim: eu não posso. Não. Vocês almoçaram, tomaram café da tarde. Quem está de regime deve estar fraco. Mas vamos melhorar isso aí? Você está falando é para Deus, não é para mim. Ato profético. Diga assim: eu não preciso ter medo. Porque Deus veio desse modo para nos provar. E para que o temor dele me impeça de pecar. Quanto mais temor você tiver, menos você vai pecar. Quem está entendendo essa palavra? Essa prova está vindo para que o temor da igreja aumente, porque a igreja está ficando relaxada. A igreja está vivendo de qualquer maneira. Fazer o que é certo nada mais é do que não pecar e viver uma vida de obediência e de temor ao Senhor. Que decreto lindo! Vocês gostaram desse decreto? Eu gostei. Ele é melhor do que humano, né? Melhor que o de governo. Temos uma ordem, diga assim: eu tenho uma ordem. Ouvir a voz de Deus e fazer o que é certo. Diga assim: esse é o decreto para aquele que é fiel. Ouvir a voz de Deus e fazer o que é certo. Só que junto com esse decreto vem uma promessa sensacional. Nos decretos que nós conhecemos não tem promessa de nada. Às vezes nem a data que esse decreto vai sair do pedaço a gente não tem. Vai dar uma data ali, às vezes ela não vem. Mas nesse decreto de Deus aqui, ele é maravilhoso, ele tem uma promessa sensacional. Olha que lindo. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto: como norma para provar a fidelidade do povo, ele disse: se ouvirem com atenção a voz do seu Deus e fizerem aquilo que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, a promessa sensacional de Deus é, o que é que você repete comigo? Fala assim: Deus não vai me permitir sofrer nenhuma das doenças que Ele enviou sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Ore canta labassuri me andará. Ele é o Senhor que cura. Nas mãos dele está o poder da cura, mas para Ele trazer esta bênção, para Ele cumprir esta promessa, nós temos que ouvir a voz dele e fazer aquilo que é certo. E aí eu pesquisei sobre isso. O Deus que cura. Aí eu achei assim: olha, eu sou Javé, o Senhor teu Deus.
Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou Javé teu Deus que cura. O nosso Deus é Jeová Rafa. O Deus que tem o poder de curar. Ore, canta lavassurianda. Isso é tremendo. E a promessa dele para o fiel, para aquele que ouve a voz dele com atenção, igual você está ouvindo essa pregação, para aquele que faz aquilo que é certo e evita viver uma vida de pecado. As enfermidades do Egito, que Deus me diz que são as enfermidades que estão neste mundo, nenhuma delas você sofrerá. Toma posse dessa palavra e aplaude Jesus, porque Deus não tem enfermidade como um decreto fiel. Ele tem cura, porque ele diz, porque eu sou o Deus que protege a vida dos fiéis. Eu sou o Deus que te sara. Quem crê nesta palavra? Vamos ficar de pé? Vamos orar por cura de enfermos nesta noite. Vamos declarar, quando você vê o enfermo, fala, olha, Jeová Rafa, ele vai curar, ele vai trazer a bênção, porque nenhuma enfermidade vai tomar conta do servo fiel, amém? Feche os teus olhos e comece a orar aí no teu lugar. Se tem alguma pessoa que você sabe que está enferma, comece a orar pela vida dela. Abençoa a vida dessa pessoa que está no leito de hospital, que está numa enfermaria, que talvez está dentro de casa, no isolamento. Comece a orar. Ora pelas suas emoções também. Talvez você tenha se sentido abalado, mas o decreto de Deus para a tua vida é: ouça a voz de Deus com atenção, faça o que é certo, larga a vida de pecado, larga aquilo que é errado e vem para a presença de Deus com fidelidade. Condenado era nós, mas o Senhor lhe fez um decreto para abençoar as nossas vidas, para mudar a nossa história. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Louvado seja o Deus santo nome, Deus amado. Visita, Deus amado, cada vida, visita cada coração, Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Todo sofrimento era para nós, mas o Senhor cancelou tudo na cruz do Calvário por amor. O decreto de Deus é um decreto de amor, é um decreto de paz. Oh, Deus querido e maravilhoso, nos ensina, Senhor, a ouvir a tua voz. Nos ensina, Senhor, a fazer aquilo que é certo, porque condenado é
mais quem recebe essa bênção da cura e essa noite em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Ouvir a voz do Senhor com atenção e fazer o que é certo. Que Deus nos abençoe com essa palavra maravilhosa em nome de Jesus. Que você tome posse da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. A mensagem fica salva. Assiste ela, toma posse. Este é o tempo de buscar ouvir a voz do Senhor. Eu nunca vi um tempo tão maravilhoso onde Deus tem falado tão nitidamente através da palavra. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor. Obrigado pelo cuidado que você tem, com o carinho que você tem de estar cuidando da igreja do Senhor através do seu dízimo, da sua oferta. Que Deus venha multiplicar as bênçãos na sua casa, no seu armário. Que todas as contas que você tiver que pagar, o Senhor venha suprir em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que meu Deus, em sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Receba essa palavra em nome de Jesus. Viva a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus com atenção e fugir de uma vida de pecado, amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te louvar pelas pessoas que assistiram a live, que ainda vão assistir. Que essa palavra venha entrar no mais profundo espírito de cada uma delas, que venha entrar no mais profundo espírito de cada pessoa que está aqui. Deus amado, que o amor de Deus Pai, que é comigo doce Espírito Santo, seja com cada um de nós, não somente hoje, mas seja para todos sempre. Que o 7 derramamento do sangue do Cordeiro seja sobre a sua vida, sua casa, seu trabalho, em nome de Jesus. Vão em paz e que o Senhor te acompanhe. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Graça e paz.